Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos estudar a última lição do trimestre de 2020, o último trimestre, que é o quarto, que estamos estudando o livro de Jó. Hoje a lição vai tratar sobre quando Deus restaura o justo, mediante o capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Então vamos estudar. Veja aí o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor Jeová e disse: Veja aí, sei que tudo podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrado. Então veja que aqui nós observamos o Jó mais maduro. Depois da grande luta, ele reconhece que havia um propósito para toda a sua aflição. Mas o propósito maior era que ele vivesse na vida como Isaías, como o salmista, Davi e agora Jó estava vivendo o propósito do sofrimento de Cristo diante da sua geração. Então, o Espírito Santo que trabalhou no Antigo Testamento tinha uma missão, que era exatamente fazer com que os que eram chamados, por exemplo, os profetas, viver antecipadamente a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, para isto deveria ser conhecido como o Espírito de Cristo na vida dos profetas. Foi revelado também no Novo Testamento o mesmo Espírito de Cristo. Amém? Assim, os profetas não somente profetizavam a palavra de Deus, mas profetizavam com as suas próprias vidas todos os detalhes dos acontecimentos da vinda futura do Messias. Então os profetas indagavam a respeito desta salvação de forma minuciosa, pois sabiam que em nosso tempo ele seria revelado, o Messias. Assim nós vemos, por exemplo, Enoque sendo arrebatado. Vemos o Arão, irmão de Moisés, vivendo todas as fases da vida de Cristo, quando ele vai levar o seu bordão, colocar junto com os outros diante do Senhor no tabernáculo, que floresceu. Amém? Brotou folhas, flores e amêndoas. Então, veja que não havia sido plantado na terra, mas estava plantado na presença do Senhor. E a vida de Deus fez com que florescesse. Depois de ter sido cortado muitos anos antes, aquela vara seca, Deus fez florescer. Glória a Deus. Então veja, foi mostrado ao povo e recolocado de volta no lugar santíssimo no interior da arca. Onde está escrito isto? Em Números capítulo 17, versículo 1 ao 10. Assim como Arão, os profetas viveram quase todos os detalhes da vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Veja que Daniel, ele também foi lançado na cova dos leões, como também Cristo foi lançado na sepultura. Amém? Os leões, a morte. Então veja que ele viveu o sepultamento e a ressurreição, porque o rei disse: Daniel, o pai ressuscitou o filho. Então veja que os leões não puderam comer, a corrupção não puderam chegar no corpo de Jesus. Amém? Então Davi, nos seus salmos, que mais falou sobre a ascensão, entrada triunfal de Jesus, no Salmo 24, onde ele diz que vai entrar o Rei da Glória, abra-se os portões eternos. Então veja que Jeremias também viveu
na sua vida detalhes da vida profética de Cristo e também da sua glorificação. Tudo em diferentes situações. Então, a maioria dos salmos de Davi fala de detalhes da vida: morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita. Então, era o Espírito de Cristo que indicava antecipadamente, pelas circunstâncias diversas, aquilo que os homens não poderiam entender sem fé. Agora veja, Cristo como tipo para a sua geração. Aqui nós estamos estudando sobre Jó, um tipo de Cristo para a sua geração, sofrendo sem causa. Amém? Então, a partir disto, aí nós vemos os profetas quadrianos, ok? Desde os tempos antigos. Então, até a dispensação da graça, todos esses acontecimentos que eram vividos antecipadamente seriam vivenciados na vida do Messias. Ok? De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 5. Pois há recompensa para os sacrifícios. Então veja, assim como eles, muitos de nós ainda hoje estamos vivendo circunstâncias que simbolizam a vida e os sinais de Cristo para nossas famílias e para o nosso povo, a fim de que Cristo seja manifestado na prática para muitos. Então, os mistérios que envolvem esses acontecimentos, que revelam a vinda de Cristo, os mistérios ligados a esta vinda gloriosa, ainda estão sendo revelados e os anjos de Deus têm se mostrado interessados em conhecer. Mas esses mistérios devem ser revelados na igreja, para que os principados e potestades entendam que a revelação só pode ser dada pelo Espírito de Deus que opera hoje na igreja. Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Então os profetas do Antigo Testamento procuravam saber quem seria o povo privilegiado que desfrutaria deste acontecimento. Eles sabiam que não eram para eles, mas cooperava para que viesse o grande Messias, que pelo poder de Deus fosse guiado por meio da fé para a salvação que está preparado para ser revelado no tempo vindouro, no qual vos regozijais, ainda que agora por um pouco mais de tempo. Então está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 12. Começando a nossa aula. Vamos lá? Veja aí, Jó, capítulo 42. Veja aí. Ó, vamos lá. No versículo 9, veja, de modo que ele faz Zofar, Bildade, foram e fizeram como o Senhor Jeová lhe havia ordenado. E Jó foi aceito aos olhos do Senhor, e ele atendeu às suas orações. Aqui nós vemos o que acontece lá atrás, quando Bildade fala do futuro de Jó, e vai se cumprindo de acordo com Deus. Por quê? Porque tudo que os inimigos falam de nós, nos acusando, Deus vira tudo isto em bênção. Veja Jó capítulo 8, versículo 5. Então veja que no versículo 9 aqui, do capítulo 42, o sacerdócio de Jó em favor dos seus amigos. Isto é um tipo de Cristo. Cristo é o sacerdócio
segundo a ordem de Melquisedeque, que é universal. Então, como o sacerdócio de Jó, que orava por seus amigos, que vê os seus irmãos, suas irmãs, Cristo, ele morreu derramando o seu próprio sangue, entregando o seu corpo, tendo o sacrifício próprio em prol de todos nós. Então veja, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs, e todos que antes foram seus amigos, e compartilharam o pão com ele em sua casa. Consolaram-no e solidarizaram com ele a respeito de todo o mal que o Senhor lhe enviara. Então cada homem lhe deu uma moeda, que no hebraico é quesitá, e cada um lhe deu um anel de ouro. Aqui nós temos o seguinte: profecias relacionado ao quê? Ao que Cristo conquistou na ressurreição. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deixa na igreja o partir do pão. Veja que o partir do pão estava na casa de Jó com seus amigos, mostrando comunhão. E diz a Bíblia que consolaram-no, mostrando a ação do Espírito Santo no final da história do partir do pão e na comunhão. Amém? Então veja o resultado da ressurreição de Cristo, vivido na vida de Jó. Nós temos 1, os irmãos; 2, as irmãs; 3, os amigos. Aí temos a comunhão da ceia do Senhor em casa. 4, o espírito de consolo. 5, as ofertas pacíficas em memória. Amém? Uma prova de que não se faz doação com tristeza e nem por necessidade, mas por amor. Então, por causa desta palavra que aparece aqui, por exemplo, moeda, quesitar, nós aprendemos na primeira aula, lá atrás, que trata de uma história contemporânea de Abraão. O que aconteceu com Jó, falando desta moeda, quesitar, também aparece lá em Gênesis 33, versículo 19, que Abraão também usou a moeda chamada quesitar. Então, mostrando exatamente a história contemporânea entre Jó e Abraão. Agora veja, mais uma profecia lá do começo dos amigos, a velha amizade, Bildade. Ele vai falando, mas o Senhor vai transformando em profecia. Veja a profecia no versículo 12 se cumprindo. Desta maneira o Senhor Jeová abençoou o segundo estado de Jó, mais do que o primeiro. E teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então, indo agora para o versículo 14, falando das filhas de Jó, as que nasceram, depois dos filhos que morreram, nós temos a tridimensão da beleza feminina. Quando o texto diz que a primeira era Gemima, no original significa pombinha, que quer dizer fidelidade. Gemima, fidelidade. A segunda, Késia ou Cássia. Então, influente como cheiro. A terceira, veja, querem Apuque, que quer dizer belo vaso. Isto é, o suporte do melhor do jardim. Aí veja no versículo 16. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração.
Então veja que, estudando os Targums, que eles vão comprovar que neste último verso estava escrito assim: e ele ressuscitará de novo com aqueles que o Senhor há de ressuscitar. Tudo isto vai concordar com o que está escrito em Jó 25, versículo 19, quando fala sobre a ressurreição de Jó. Então veja, meus irmãos, a nossa aula de número 1 aí no YouTube, que está uma bênção. Esta é a nossa parte de número 2. Deus abençoe a todos e um feliz 2021 com muita bênção. Amém. Até o nosso novo trimestre, nosso primeiro trimestre de 2021, estamos aguardando todos vocês mediante a graça de Deus que é derramada sobre todos nós. A paz do Senhor Jesus fica debaixo da graça. Que Deus abençoe a todos. Amém.